Gente, hein? Daniel Vorcaro e sua defesa adiam a delação, a entrega da delação para o mês de maio. Vamos compreender isso um pouco melhor. Mas antes, eu quero trazer também aqui uma notícia muito importante. O relatório da CPMI do INSS foi entregue a Fux e a Mendonça por parlamentares nesta quinta-feira. Ontem. Na quarta-feira, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, entregou aos ministros Luiz Fux e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o relatório final produzido pela comissão. O documento não foi aprovado pelas armações que vocês imaginam. No colegiado, lá na CPMI, após ser rejeitado pela base governista por 19 votos a 12, a comissão foi encerrada no dia 28 de março. O senador esteve no Supremo acompanhado do relator, deputado Alfredo Gaspar, Nelson, futuro senador por Alagoas, e de parlamentares da oposição. O relatório tem mais de 4.000 páginas e aponta 216 indiciamentos. Não vai indiciar o Moraes não, o Gilmar e o Toffoli, que eles ficam muito bravos. Entre os nomes citados estão indiciados Fábio Luiz da Silva Lulinha, filho de Luli. Segundo Viana, o ministro André Mendonça informou que o material será anexado ao inquérito que já tramita na corte. O relatório que nós entregamos será anexado aos inquéritos, passará por verificação dos agentes federais e será colocado no inquérito. O ministro André Mendonça diz aqui, foi claro em dizer que todas essas informações darão sequência a um trabalho que já está sendo feito, afirmou ele, garantindo que o Brasil saberá quem roubou o dinheiro dos aposentados do país. O senador afirmou que as investigações devem continuar por causa da complexidade do caso e da quantidade de pessoas envolvidas. Isso é muito importante. Agora vocês vão ver que Daniel Vorcaro adiou, mas talvez vai ter que adiar o adiamento, porque no Brasil, em relação ao Banco Márcio, os fatos estão um atropelando o outro, e isto vai trazer muita surpresa. Vorcaro adia a delação para maio. E, na sua análise, então, essa prisão deve antecipar essa delação do Vorcaro justamente porque seria importante ele ser o primeiro a delatar, é isso? Explica melhor pra gente. Quanto antes você delata, mais benefícios você pode ter, né? Ele pode perder benefícios, abstratamente falando. Esse que está falando é o Paulo Serrano, um advogado de extrema esquerda, está explicando ou tentando explicar tecnicamente a situação. Por dois fatores. Imputado como chefe de organização criminosa, isso reduz, e não ser o primeiro a delatar. Então, eu estou falando na lógica do interesse dele, nem digo na lógica do interesse da investigação. No interesse dele, eu acho que ele tem o interesse em acelerar essa delação, porque estão começando a pressão em cima de pessoas que têm informações estratégicas das fraudes que ele também possui. Então, se for outras pessoas delando, ele acaba perdendo o objeto, né, para delatar e para ter benefícios, né? Então, eu creio que isso... Estou imaginando aqui, eu não sei, posso estar imaginando errado, mas a impressão que eu tenho, 40 anos de exercício da advocacia, embora não criminalista, de que isso vai acelerar a delação dele. Agora, Pedro, a sua intuição faz nexo. Agora, pode-se interpretar os fatos no sentido oposto também, porque se ao Vorcaro interessa apressar a delação, a Polícia Federal talvez não interesse tanto pisar no acelerador, justamente porque ela está se municiando de dados que podem tornar a delação do Daniel Vorcaro menos relevante, portanto, menos passível de premiação. O prêmio do delator, se a delação vier a ser aceita, seria menor, porque a Polícia Federal já tem muitos dados, está apalpando novas informações, novos dados, e, portanto, isso tornaria menos atraente a delação do Vorcaro e um prazo maior para que as informações sejam digeridas adequadamente, pode convir à Polícia Federal, não lhe parece? Sim, pode ser que acabem, vamos dizer, mas assim, a realidade é que eu acho que esse tipo de crimes que nós estamos tratando depende muito de motivação, porque é uma organização criminosa
em que você tem que elucidar todos que participam dela e o papel de cada um, e são fraudes financeiras, em que esse tipo de caixa preta é muito difícil de lidar, porque inclusive não há tanta formação dentro dos órgãos de investigação para lidar com investigação no âmbito financeiro com essa profundidade que esse caso exige. Então, delações podem ser muito úteis. O que eu acho que o Vorcaro, o que eu falei no sentido do interesse do Vorcaro. Eu acho que agora é interesse dele acelerar, a impressão que me dá, porque senão esses outros vão fazer delação. E aí os seus sócios e outras pessoas, aí pode acontecer isso que você falou, de repente obtém um conjunto de informações e que deixa de ser interessante. Eu não sei se você observou, me parece que a impressão que me deu, pode ser que eu esteja enganado, a Polícia Federal pega hoje quem tinha relação com os 12 bilhões do Distrito Federal e parece que uma pessoa que deve ter algum papel na formação dos fundos dele, ou seja, para onde foi parar o dinheiro. Então, eu acho que a impressão que me dá é que ele vai acelerar. Eu estou falando na lógica do interesse, não na lógica da PF. A PF talvez tenha interesse em obter informações com outras pessoas, e seria até bom, porque daí ele, você, vamos dizer, resolve a obtenção de informações com gente menos relevante, né? Serrano, bom dia, Sakamoto aqui. Serrano, como é que você analisa, né? Porque a gente está falando do Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco de Brasília, mas que é um dos alvos da operação hoje, né, da quarta fase da Compliance Zero, mas há um outro, né, que era responsável pela arquitetura jurídica do Vorcaro. E o que a gente tem visto, e eu fiz até um disclaimer aqui, antes, não sei se você chegou a ver, falando o seguinte, que deve-se garantir o sagrado direito de defesa e advogados não podem ser assediados ou impedidos de realizar esse trabalho de defesa, que é a base da democracia, ponto, né? Só que uma coisa é o advogado, né, realizando trabalho de defesa. O outro é uma pessoa, é um profissional do mundo jurídico que serve como sócio da falcatrua, né? Muitas vezes para as pessoas lá envolvidas, acaba, na verdade, servindo para o crime, para lavar dinheiro, para outras coisas. Como é que você vê a participação de atores de direito, de advogados, no escândalo, né? Bom, isso aqui já é uma coisa mais técnica. Termino esse vídeo dizendo a vocês o seguinte: pesquisa põe vice-prefeito de São Paulo como o mais bem posicionado do PL ao Senado. É isso daí. Já se vem falando disso há bastante tempo, né? Que isso pode surpreender, ele vai ter o apoio, inclusive, da família Bolsonaro inteira. Coronel Melo Araújo será um grande senador, vice-prefeito de São Paulo. Coronel Melo Araújo será um grande senador. É o mais bem posicionado do PL. Bom, são pesquisas ainda sobre pré-candidaturas. Dizem que o Tarcísio de Freitas quer candidato, não o Coronel Melo. Por quê? Tarcísio quer um tal de um Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O fato é o seguinte: enquanto isso, a Simone a Marina Silva está em primeiro, a Simone Tebet está em segundo, o Derrite aparece em terceiro, tem o Salles também, Coronel Melo. Seria muito bom o Senado de São Paulo com o Coronel Melo e o Ricardo Salles. Eu gostaria de Coronel Melo e Ricardo Salles. E vocês aí de São Paulo? Deixem aí o que vocês acham. Grande abraço a todos. Deixem o seu like. Inscrevam-se. Confiram a inscrição. Se já pensam que estão inscritos, porque estão, reinscrevam-se. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe. Se aparecer o botãozinho do hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hoje. Hoje você vai clicar lá na aba Seja Membro. Vai ver como funciona. Eu tenho certeza, vai ajudar o canal. Vai se tornar membro deste canal. Venha para a membresia.